disruptivo? Como que você vai abrir empresas? Como que você vai baixar imposto? O que tem de inovação no seu governo? O que São Paulo vai brilhar em relação ao mundo, caso você consiga liderar São Paulo? Olha, gente, o trabalho que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem vai levar emprego para a periferia da cidade. Você que mora na Zona Leste e atravessa a cidade toda, pega a Ragueb lotada lá em São Mateus, pega a Radial, Aricanduva, a Marechal Tito no Itaim Paulista, toda lotada, ou você do extremo da Zona Sul, que demora 2 horas no ônibus lotado, a gente vai gerar emprego perto da sua casa, estimulando inclusive com redução de IPTU para as empresas que forem gerar empregos na periferia. Esse é um compromisso que eu faço com vocês. Agora, eu queria dialogar com você que está vendo hoje, e às vezes vê candidatos com uma postura aqui, que tiveram posturas diferentes, com gente que às vezes perdeu a crença na política, que acha que é tudo igual, que não vai mudar. Eu te entendo porque de fato tem gente que usa a política para ganhar dinheiro, porque de fato tem gente que só aparece de 4 em 4 anos fingindo que se importa com você. Essa é a nossa diferença. Eu tô na luta e não é de hoje, não é só em tempo de eleição. Eu já participei de 4 eleições, sou deputado e moro na mesma casa lá no Campo Limpo. Para mim, a política é um instrumento da gente melhorar a vida das pessoas. É para isso que eu luto, por justiça social. Agora, sozinho eu não consigo. Por isso eu preciso do seu apoio, da sua confiança no domingo que vem, votando no 50, para que a gente consiga fazer uma mudança de verdade na cidade de São Paulo. Eu sou o único candidato aqui que não deve favor para ninguém, não estou devendo a prefeitura para ninguém. E eu acredito de verdade que a gente pode vencer no primeiro turno. É um governo do povo. Começamos com 5%, estamos liderando na pesquisa Veritá, que acertou do governo do estado. Estamos 15 pontos aí na frente do terceiro colocado, para você ter uma ideia. Na Futura estamos em primeiro, nas Tracks estamos em primeiro, tem 30 dias, e no Data Povo é assustador. Todo mundo fazendo isso aqui, ó, fazendo M. Eu quero te falar que esse não é um sonho de vida meu ser prefeito, mas é uma missão que Deus colocou no meu coração. Eu sou um cidadão que estou indignado, né, com esse estilo de política. Eu não quero pegar tudo que eu construí e ir embora desse país. Eu quero que esse país dê certo. Eu tenho certeza que São Paulo dando certo, o Brasil inteiro vai dar certo. Eu te peço humildemente que você avalie não só as propostas, mas o que cada um carrega e a potência que cada um pode desenvolver para construir essa cidade, né, para um outro patamar, levar a gente para um patamar de desenvolvimento tecnológico, onde vai ter tanta oferta de emprego que vai ter que vir gente para cá para ocupar esses empregos. No domingo, 28. Tamo junto. Olha, gente, você que está assistindo esse debate numa quinta-feira à noite, há 3 dias de uma eleição, precisa saber o que vai estar em jogo no próximo domingo. Você vai poder decidir se você quer São Paulo do jeito que ela está hoje. E aí vem a propaganda do Ricardo Nunes, diz que está tudo lindo, maravilhoso, que não tem fila na saúde, que o ônibus não é lotado, mas você vive a cidade real. Ou então se você quer uma mudança para valer. Essa mudança é comigo e com a Marta. A mudança para fazer São Paulo avançar, para olhar para as periferias. A Marta que fez os céus. Todo mundo sabe a revolução que os céus representou na periferia. Hoje ela está comigo. E aí você precisa fazer a comparação. E o melhor, olhe no olho de cada um que estiver aqui quando estiver falando. Olhe no olho do Nunes. Você vê verdade nele? Olha no olho do Marçal. Você vê alguma coisa que não seja vaidade ali? Por isso, vote 50 no domingo. Muito bem, todos os candidatos perguntaram, todos os candidatos responderam. Nós vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, então. Vamos fazer um intervalo bem rápido e na volta os candidatos farão perguntas com temas determinados que eu vou sortear aqui na hora no estúdio, tá bom? Não perca, esse debate é para você, eleitora e eleitor. É a Globo, nas eleições 2024.
São 10 horas e 36 minutos. Estamos de volta ao vivo aqui com você, dos estúdios da Globo em São Paulo, com o último debate entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista antes do primeiro turno, neste domingo. E neste bloco agora, as perguntas serão feitas com temas determinados por sorteio. Vou então sortear um tema aqui. Nós temos 15 temas na urna. E o tema sorteado é mobilidade. Pelo sorteio que nós fizemos na presença das campanhas na segunda-feira, quem abre este bloco é a candidata Tabata Amaral. Candidata, para quem a senhora gostaria de dirigir a pergunta, neste tema mobilidade, 40 segundos e o relógio está contando. Candidato Pablo, a gente tem uma coisa em São Paulo que sufoca a gente, que nos angustia muito, que é o trânsito que aumenta. Mas quem está no transporte público, a situação é muito pior. A gente tem hoje as pessoas passando em média 2 horas e 40, na verdade um pouquinho mais. E quando a gente pensa quem está em Perus, quem está em Marcilac, a gente sabe que pode ser muito maior o deslocamento. Até agora, eu vi muito pouco do candidato Pablo de proposta real, concreta. Eu vi ele falando de um bondinho, de um teleférico, então eu acho que vale a oportunidade. Qual é a sua proposta concreta, real, para dar velocidade ao transporte público aqui em São Paulo? Terminar os corredores que foram prometidos no plano de governo do Covas, fazer os 10 bolsões de entrada das 10 rodovias, né, da cidade de São Paulo, Castelo Branco, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, todas as entradas, Raposo Tavares, para quê? Para que as pessoas, mais de 500 mil carros que entram todos os dias na cidade, ajude a não poluir, ficando nesses bolsões, interligando ao sistema de transporte. A solução mais inteligente de mobilidade da cidade é o cinturão de empresas, o Rodo Empresas vai ser 120 quilômetros de empresarização nas periferias para fazer 2 milhões de novos empregos. Pra você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs, é como se fosse um emprego para cada empresa, só que vai ser criada onde? Nas periferias. Tendo na periferia, você vai diminuir esse deslocamento. Imagina você que mora na periferia, não precisando de ficar 1h30, 2 horas aí. Nós vamos fazer o giro de quadra. A legislação brasileira hoje permite você virar à direita com o sinal fechado, como funciona nos Estados Unidos. Vamos começar testando no distrito, no centro da cidade e depois levando para os outros 95 distritos aí da cidade de São Paulo. Colocar a via expressa nas marginais, controlada com câmeras inteligentes, 2 ou mais pessoas para trafegar um pouco mais rápido. E essas soluções, de todas, do transporte, você tem que entender que a gente, despoluindo o rio, a gente vai usar rio também, nós iremos fazer com que esses corredores e as zonas azuis também dos motociclistas sejam ampliadas, tudo porque hoje, você que mora na periferia, sabendo que o emprego está perto da sua casa, você vai ter paz e tempo para sua família. Vote 28. Candidato, eu tenho propostas concretas para a gente ter mais emprego na periferia. Mas quem está hoje no ônibus lotado, que te aperta com a porta na cara, que demora a passar, que está quebrando, não quer uma solução para daqui 5, 10, 20 anos. Eu sou filha de um cobrador de ônibus. Meu pai foi cobrador 15 anos atrás, por 8 anos. E tem uma coisa que sempre me surpreende. A linha que meu pai fazia, que é a 507J, lá do Selma até o centro de São Paulo, ela tá exatamente igual. Veio a tecnologia, a cidade cresceu, veio a pandemia e as linhas de ônibus não foram alteradas. A minha primeira proposta, que é imediata e concreta, é usar a tecnologia para a gente ser mais eficiente. Garantir um redesenho das linhas para contemplar quem está nos extremos da cidade, olhar para o trajeto que a mulher faz, que vai para a creche, que vai para a igreja e o trabalhador, a trabalhadora chegar mais rápido. E tem mais investimento. Entregar os corredores de ônibus que o Nunes prometeu e não entregou, o da Radial Leste, o da Miguel Yunes, semáforo inteligente para o ônibus passar com um sinal verde se abrindo, ter a pessoa poder saber que horas vai passar o ônibus. São várias intervenções que já foram testadas e que de fato funcionam para você poder chegar no horário e com mais velocidade. A questão que eu falei do giro de quadra, que ainda nem uma cidade, nem uma capital do Brasil fez, mas já está na legislação autorizada, não tem investimento em infraestrutura. Você vai fazer como funciona hoje nos Estados Unidos. Lá tem 50 estados. E todos os estados têm isso. Você chega, né, se puder virar ali na hora, você trata o sinal vermelho como pare, mas sempre à direita. A direita sempre livre. Então isso aumenta de 16% a 20% a velocidade dentro da cidade, a mobilidade.
Uma outra coisa é terminar de investir nesses próximos 4 anos, colocar os semáforos inteligentes. Isso tem aumentado em 16% a mobilidade da cidade. O semáforo inteligente é aquele que tem um contorno em amarelo. E a questão dos teleféricos, né, para abençoar você que mora em comunidade. A gente tem mais de 1000 favelas aí, comunidades e jardins e parques da cidade. Esse teleférico é para vocês, não é uma resposta para a cidade inteira, para que vocês não sofram de verdade como vocês estão sofrendo. No domingo é 28. Vou sortear mais um tema aqui. Os temas sorteados não voltam para a urna, né? Importante lembrar. E o tema é IPTU. Quem faz a pergunta agora é o candidato Datena. Candidato, por favor, para quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta? E o senhor tem 40 segundos. Bom, eu quero dirigir a pergunta ao Guilherme Boulos. Boulos, muito se fala em redução de imposto. Muito se fala em tornar o imposto uma oportunidade de alguém oferecer emprego, o capital oferecer um emprego a quem é pobre. E nós vamos governar, eu vou governar para pobre. Esse é o grande detalhe, mas o rico tem que ajudar. Você disse que pretende voltar atrás com a reforma previdenciária. Como é que você vai fazer isso sem aumentar imposto? Não é possível fazer isso. Obrigado, Datena, pela pergunta. Olha, quero assumir esse compromisso olhando no seu olho. Eleito prefeito de São Paulo, não terá nenhum aumento de imposto na cidade. Sabe por quê, Datena? Porque hoje o problema da prefeitura não é falta de dinheiro. Dinheiro tem. Nós estamos com o maior orçamento da história da cidade. O que falta é um prefeito com vontade, coragem, para fazer as coisas que têm que ser feitas. E eu vou fazer. Então, não tenha dúvida disso, esse compromisso está assumido. Agora, eu queria aproveitar, eu estava ouvindo o diálogo anterior sobre mobilidade. Eu quero assumir um compromisso com você que é da Zona Sul. Quem é do Grajaú, eu vou fazer a ponte Graúna-Gaivotas. Essa ponte vai desafogar a Belmira Marim e você vai ganhar meia hora no seu trajeto todo dia de manhã indo para o trabalho e depois voltando para casa. Quem é da região da Emiboimirim, lá do Fundão, Capela, Veracruz, Horizonte Azul, quem é dessa região do Ângela, eu vou fazer o que eles prometeram e não fizeram, que é duplicar a estrada do Emiboimirim de ponta a ponta e garantir um corredor. E fazer isso com todas as regiões da cidade. Tinha corredor prometido na Aricanduva, tinha corredor prometido na Radial e na Celso Garcia. Não fizeram. Eu vou tirar do papel e vou fazer. Dinheiro tem, Datena. O orçamento esse ano é de 112 bilhões. E reafirmo o compromisso. Fiz aqui, vai custar 728 milhões por ano. Servidor público de São Paulo, eu vou revogar o confisco de 14% das suas aposentadorias, que é uma crueldade hoje na cidade de São Paulo. Bom, eu falei primeiro, e ao invés de cobrar impostos, devolver isso para a sociedade que ofereça emprego para as pessoas e se tem o território de emprego das periferias, que é perfeitamente viável, é perfeitamente aceitável e vai melhorar a vida de muita gente e resolver parte da questão da saúde. Por que não fazer isso no centro também, com prédios que estão abandonados, que ninguém sabe de quem é esse prédio, e ninguém sabe para onde foi o dono desse prédio? Por que não fazer o sistema de retrofit? Se puder fazer o retrofit, se não derruba tudo, compra e faz ali comércio, que é grande, é fundamental. O comércio do centro tem que ser reativado e as moradias têm que ser mais dignas. Resolvendo o problema da Cracolândia, o comércio volta a funcionar no centro, vai ter segurança no centro e, obviamente, que as pessoas vão poder morar com tranquilidade no centro. Pessoas que compraram suas casas há mais de 20, 30 anos e que não conseguem morar por causa da terrível situação em que se encontra a Cracolândia. Reduzir imposto para facilitar a sua vida. Isso não é conversa furada, não. É papo reto com você mesmo. Bom, Datena, você trouxe a questão da moradia. Esse é um tema que eu conheço porque atuei 20 anos no movimento de luta por moradia, o que me orgulha muito, e ajudei mais de 15 mil famílias a conseguir suas casas. Eu vou criar, a partir do ano que vem, o programa Periferia Viva. Como é que vai funcionar, gente? Você que mora numa favela, numa comunidade, né, e muitas vezes não tem o reboco da sua casa,
está numa condição precária, isso gera umidade, infiltração, a criança fica com bronquite. Nós vamos fazer um programa completo, que vai ter o apoio para reforma e melhoria nas suas casas, eu vou dar como prefeito. Em segundo lugar, as obras de urbanização para poder resolver o problema lá do córrego que passa, do escadão, né, de abertura de uma rua, para o bairro ficar melhor. E em terceiro, a regularização fundiária. A gente vai regularizar mais de 250 mil imóveis para você ter a sua escritura em papel passado para deixar para os seus filhos. Isso é dignidade. Vou sortear mais um tema agora aqui. O tema sorteado é moradia. Na dinâmica do bloco agora, quem faz a pergunta é o candidato Ricardo Nunes. Candidato, lembrando que o senhor pode dirigir a pergunta à candidata Tabata ou ao candidato Datena. Os dois ainda não responderam, assim como o senhor. Então o senhor tem 40 segundos e peço que o senhor diga a quem o senhor fará a pergunta. Perguntar à deputada Tabata. Tabata, a questão de moradia, evidentemente, é uma situação muito importante, uma cidade que tem 400 mil unidades como déficit. Eu fiz o Pode Entrar. Pode Entrar é uma inovação muito importante de moradia e eu vou entregar até o final desse ano, entre construídos, em contratos e em construção, 72 mil unidades habitacionais. O Pode Entrar era uma inovação. É uma inovação porque ele adquire direto do setor privado e eu queria entender se você concorda com esse projeto, se você é favorável, qual seria a tua ideia de projeto habitacional para a cidade de São Paulo. Eu acho que é justo a gente reconhecer que o Pode Entrar foi criado na gestão do Bruno Covas pelo Orlando Faria, que hoje eu tenho a alegria de ter no meu time. Então, obviamente, gente, que as boas ideias da esquerda e da direita, eu não tenho preconceito não, elas vão ser continuadas. Vou dar sim continuidade ao Pode Entrar, vou dar sim continuidade à faixa azul, que é tão importante para os motociclistas de nossa cidade. Mas queria trazer uma ideia que eu considero ainda mais inovadora, que está no nosso plano de governo, que é o Prefia. O que é o Prefia? É a prefeitura como fiadora. Sabe aqueles imóveis que estão hoje praticamente abandonados, desocupados? Só na região central tem 60 mil unidades que estão desocupadas. A prefeitura mapeia esses imóveis, vai ter uma plataforma tipo o Quinto Andar e a gente vai dar acesso a pessoas que hoje são de renda mais baixa. A prefeitura entra como fiadora e paga de 10% a 90% do aluguel. Aí vocês podem perguntar, mas Tabata, por que apostar no aluguel social, nesse desconto do aluguel e não no residencial? Porque, gente, é cada vez mais difícil achar terreno perto da região mais central. A gente sabe que é um processo longo, as filas são confusas e, infelizmente, tem muita corrupção. O Prefia é muito mais imediato, é muito mais barato e é muito mais honesto. E aí, por que a prefeitura como fiadora? Essa é uma coisa que eu vivi. A gente que vem de baixa renda, que não tem imóvel no nosso nome, a gente tem muita dificuldade para conseguir um fiador ou uma fiadora que coloque o imóvel ali como seguro. Então é a gente dar esse empurrãozinho para quem está ascendendo socialmente, paga uma parte do aluguel e pode morar de forma muito mais digna. Muito bom, eu fico feliz de poder ter o reconhecimento da deputada Tabata desse programa Pode Entrar, que está revolucionando a política pública habitacional, sem invasão, fazer um processo que agiliza, porque a gente ganha tempo, diminui a burocracia e está entregando tantas chaves para as pessoas. Olha, gente, 72 mil unidades até o final desse ano, maior programa habitacional da história da cidade, entre aqueles que já foram entregues, que estão em obras, já estão contratados. Eu quero aproveitar aqui para poder falar algumas coisas importantes que foi dito. Eu estava anotando, até acabou a minha tinta aqui, de tanta anotação que eu fiz. Alguém falou aqui do BRT Radial Leste. Já está licitado, contratado com início de obras. BRT Aricanduva já está em processo de licitação, está com o edital na rua. A questão de hospitais, o Bruno e eu fizemos 10 hospitais. Eram 20, hoje são 30 hospitais na cidade de São Paulo. A questão do semáforo inteligente, que a Tabata falou, o Marcelo falou, eu já estou fazendo. Quando o Pablo falou que tem um semáforo, tem uma risca amarela em volta, é os que eu estou instalando. Que tem uma câmera antes, onde esse semáforo ele tem inteligência artificial, quando tem muito carro, ele abre, e quando tem pouco carro, ele fecha. Já está em funcionamento. E a gente precisa continuar com todas essas ideias que eles estão propondo. Eu estou feliz que eles estão propondo ideia daquilo que eu já estou fazendo.
Pessoal, eu vou ser muito sincera aqui com vocês que estão nos acompanhando. Vocês estão satisfeitos ou não? Vocês vivem nessa cidade cor-de-rosa que o Nunes está trazendo ou não? Eu sou uma filha orgulhosa de São Paulo. Filha de uma baiana e um paraibano com orgulho. Filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Eu sou doida apaixonada por São Paulo. Mas é porque eu amo tanto São Paulo que eu tenho clareza, gente, que não tá bom, não tá suficiente. Muita gente fala, mas o Nunes não tem um grande legado. Ele tem uma marca. E a gente não pode esquecer. Vários prefeitos tentaram enfrentar a Cracolândia. Não conseguiram. Mas o Nunes, ele foi além. Ele recebeu uma Cracolândia, tá entregando 72 Cracolândias. Como pode São Paulo andar tanto para trás, gente? Explosão de pessoas na rua. É criança, é idoso, é família inteira. A gente bater recorde de estupro, recorde de feminicídio. Aumenta o latrocínio. A gente cada vez mais inseguro. Eu sei que pode piorar e eu tô aqui para evitar isso. Mas desse jeito não dá, não. Vamos aqui a mais um sorteio de tema. O tema sorteado é educação. Quem faz a pergunta é o candidato Pablo Marçal. Candidato, lembro ao senhor que quem ainda não respondeu são os candidatos Datena e Ricardo Nunes. Para quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta, o senhor tem 40 segundos, por favor. Uma das principais marcas de um governo é como ele trata a educação. Infelizmente, não sei se o Ricardo estava investindo energia em outros lugares, mas a educação de São Paulo regrediu de forma absurda. Hoje, a gente tem um índice de alfabetização de 38% das crianças. Essas crianças, né, com esse atual prefeito, nós perdemos as primeiras posições e agora a gente não está nem entre as primeiras. Passou de 20 posições. Nós somos um povo que investe 25 bilhões de reais na educação. Ô Ricardo, o que você errou? Quem não deu atenção? Seja humilde em mostrar o que errou, o que tem que consertar. Olha, só para fazer uma correção, a provinha São Paulo, que é a prova que a gente faz aqui na nossa cidade, deu um índice de alfabetização de 87%. Esse é o nosso índice. O que vem do Ministério da Educação, eles mesmos dizem, precisa ter essa transparência, a gente precisa falar a verdade, que não é correto fazer uma comparação porque mudaram a metodologia. Então, a questão do IDEB, se você pegar nos anos finais, a média entre todas as cidades do Brasil foi de 4,6. A cidade de São Paulo ficou com 4,8. Por exemplo, nós fomos muito melhores do que a cidade administrada pelo PSB ou da cidade administrada pelo PSOL. Então, só para poder colocar aqui. Agora, o que é importante? Nós conseguimos grandes avanços, Pablo. Hoje a gente tem vaga de creche para todas as crianças, com 5 refeições, feita por nutricionista. Todas as nossas criancinhas têm nossa vaga de creche. Nós distribuímos 506 mil tablets com conteúdo pedagógico para os nossos alunos. Eu fiz um aumento de 44% no piso dos professores da rede municipal de educação, para uma inflação de 20%. Gente, tem muita coisa para fazer? É lógico. E é por isso que no próximo mandato eu vou ampliar ainda mais o período integral. Eram 102 escolas em 2016, hoje temos 444. E agora, no próximo mandato, eu vou ter todos os alunos da pré-escola até o ensino até a alfabetização em período integral. E fazer no segundo ano do fundamental a prova de avaliação e também colocar que as escolas que conseguirem atingir os índices de alfabetização, elas sejam premiadas. Essa é a grande inovação que a gente vai fazer agora, uma vez que ajustamos, estamos com a base pronta para continuar avançando. Mas eu reconheço que tem coisa para fazer e por isso que eu estou colocando as propostas. Nós vamos fazer 5 coisas que serão inovação na educação da cidade de São Paulo. Seu filho vai ter educação financeira. Para você entender o que é isso, na Europa, 70% das pessoas investem, nos Estados Unidos 50% investe, no Brasil 2,8%. Seu filho vai aprender desde pequeno o que é educação financeira. Vamos ensinar também empreendedorismo. Por quê? Porque empreendedorismo liberta. Se a gente vai abrir 2 milhões de novos empregos, eu te pergunto, quem não quer ter seu próprio negócio? Então, seu filho vai aprender isso na escola. Tecnologias do futuro, profissões do futuro. Nós precisamos ensinar inteligência emocional para diminuir essa criminalidade. Esse tanto de homicídio, esse tanto de feminicídio, isso precisa de ter essa matéria dentro da escola. E nós vamos fazer algo que é inovação, transformar a escola municipal de São Paulo numa escola olímpica. E aqui eu te peço, por favor, no final de semana, vamos tirar esse governo do Dória, vamos tirar esse governo do Kassab, vamos tirar esse governo de Michel Temer, vamos tirar esse governo de Rodrigo Garcia, vamos tirar esse governo de Milton Leite. Não queremos mais esse governo, eles vão ficar por 12 anos aí
Nós precisamos de trocar as pessoas, como Essá de Queiroz dizia. Políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Eu peço, por favor, digite o 28 na urna e vamos revolucionar a educação. Olha, quando a gente está aqui no debate, nós falamos de proposta, né? Eu queria só lembrar aqui, com todo o respeito, mas é importante colocar. O candidato Pablo Marçal, em 2019, foi em Kamizungo, lá na África, numa vila que faria 300 casas, recolheu lá de doações 4,5 milhões, investiu 1,5 milhão. Isso é o que está nas matérias, que está colocado pela imprensa. Só fez 26 casas. Se não conseguiu fazer, gente, lá na África, até pode ter tido a boa intenção de fazer, né? Não estou tirando esse mérito, para ser muito justo e muito correto. Mas se não conseguiu fazer 300 casas com as doações que recebeu lá na África, como é que vai colocar algo de concreto aqui na nossa cidade? É para uma reflexão. Agora o que a gente precisa é não tem atalho, gente. Não tem atalho, é um caminho reto e correto. É trabalho, chegar cedo, trazer resultado. Isso que eu estou falando para vocês. Avançamos, tem muita coisa para fazer e vamos continuar fazendo. Melhorar nossa educação, investindo sempre, mas sempre com muita seriedade e verdade. Sortear mais um tema agora. O tema sorteado é cultura e lazer. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Guilherme Boulos. E, candidato, o único candidato que ainda não respondeu é o candidato